Uma bota às costelas foi tudo que levou para derrubar um reino. Na hierarquia do mundo lobisomem, o filho de um alfa pode fazer o que ele quiser a uma garçonete humana. Ou assim ele pensou. Quando Caleb, o herdeiro mimado da matilha Blackwood, decidiu usar uma tranquila atendente de lanchonete como seu saco de pancadas, ele não percebeu que não estava chutando uma vítima. Ele estava acordando um predador. Testemunhe o momento em que o homem mais temido no território percebeu que seu filho tinha acabado de declarar guerra a uma lenda que todos pensavam estar morta. Isto não é um conto de fadas. Esta é uma lição brutal de respeito. Chuva chicoteava contra as janelas rachadas do Mix Roadhouse. Uma lanchonete dilapidada, agarrada à beira da Rota 66, bem fora da linha de território da matilha Blackwood. Dentro o ar cheirava a café velho, gordura de bacon e o distinto almíscar de cachorro molhado de metamorfos buscando abrigo da tempestade. Tessa puxou a aba de seu boné de beisebol desbotado para mais baixo, escondendo seus olhos. Ela raspou os restos de um hambúrguer em uma lixeira, seus movimentos mecânicos. Para os clientes do Mix, ela era ninguém, apenas Tess, a garota muda que esfregava os chãos e recebia o abuso verbal de caminhoneiros sem piscar. Ela vestia agasalhos cinza folgados e um uniforme 2 tamanhos grande demais, obscurecendo deliberadamente um físico que era menos garçonete faminta e mais aço enrolado. "Ei, mais café, querida!" Uma voz retumbou do canto da cabine. Tessa não olhou para cima. Ela conhecia a voz. Caleb Blackwood, o filho de 22 anos do rei Lycan. Silas Blackwood. Caleb era a definição de desperdício real. Bonito de uma maneira afiada, cruel, com o cabelo escuro de seu pai, mas nenhuma da disciplina de seu pai. Ele estava cercado por 3 executores que riam muito alto de suas piadas. Tessa se aproximou, a chaleira em sua mão, firme. Enquanto ela servia, Caleb sorriu maliciosamente, esticando suas pernas. Ele não as moveu enquanto ela tentava navegar no espaço estreito. "Olhe a vadia!" Caleb zombou enquanto o quadril de Tessa roçava sua bota. Tessa não disse nada. Ela recuou, olhos fixos na mesa. Regra número 1 de esconder a vista de todos. Nunca engaje. Ela se virou para ir embora. "Eu estou falando com você." Caleb estalou, seu ego ferido por seu silêncio. O álcool em seu hálito era pungente, misturando-se com o cheiro de agressão. "Meu pai possui esta terra, o que significa que eu possuo esta cabine, esta lanchonete e a sujeira debaixo de seus sapatos." Tessa continuou andando. "Esse foi o erro. Não você se afaste de mim." Caleb rugiu. Ele atacou. Foi um movimento covarde. Um chute vicioso mirando diretamente em suas costas lombares, desenhado para enviá-la se espalhando de cara no balcão. Foi um chute que teria estilhaçado uma coluna humana ou humilhado um lobo de ranking inferior. Mas Tessa não era humana, e ela certamente não era de ranking inferior. O tempo pareceu desacelerar. Tessa sentiu o deslocamento de ar antes que a bota fizesse contato. Seu corpo, dormente por 3 anos, acordou com um solavanco violento. O instinto anulou sua cobertura. Ela não se espalhou. Ela girou. Com velocidade que se tornou um borrão em uma sombra, Tessa abaixou seu centro de gravidade. Sua mão esquerda disparou, não para bloquear, mas para pegar. Ela agarrou o tornozelo de Caleb no ar, seus dedos cavando no couro de sua bota de grife com a força de uma prensa hidráulica. A lanchonete ficou em silêncio mortal. A jukebox pareceu gaguejar. Caleb piscou confuso. Ele tentou puxar sua perna para trás. Ela não se moveu. Ele olhou para a garçonete, realmente olhou para ela. E pela primeira vez, ele viu além da gordura em seu rosto. Ele viu olhos que ardiam com uma fria luz violeta dourada, uma cor que não deveria existir. "Solte", Caleb rosnou, sua voz tremendo ligeiramente. "Você deveria ter dado gorjeta", Tessa sussurrou.
Sua voz estava enferrujada pelo desuso, mas carregava uma ressonância que vibrava os talheres nas mesas. Eu disse, solte sua suja. Tessa torceu seu pulso. Um estalo nauseante ecoou pela sala. Caleb gritou. Um som humano agudo que envergonhou seu sangue de lobo. Tessa não parou aí. Ela puxou sua perna quebrada, arrastando-o para fora do banco da cabine. Enquanto ele atingia o chão, ela transicionou para um movimento fluido, pisando em seu peito e imobilizando-o com uma força que rachou os ladrilhos de linóleo debaixo de suas costas. Os 3 executores na mesa se levantaram apressadamente, transformando-se parcialmente, garras estendendo, presas à mostra. Saia de cima dele! O maior, um bruto chamado Jax, rugiu, avançando para sua garganta. Tessa nem olhou para ele. Ela pegou um dispensador de guardanapos de metal da mesa sem levantar os olhos de Caleb e deu um tapa em Jax sem virar a cabeça. O dispensador de metal amassou contra a têmpora de Jax. O executor de 250 TB voou para trás, como se atingido por um caminhão semi-reboque, colidindo através da parede de gesso na cozinha. Os outros 2 congelaram. Tessa se inclinou, seu rosto a polegadas do ar alfa choramingando. Você quebra os móveis, você paga por isso. Você quebra a peça. Você paga em sangue. Caleb ofegou por ar, seu fator de cura tentando unir seu tornozelo, mas o dano era severo. Você sabe quem eu sou? Ele sibilou. Meu pai. Rei Silas, eu sei quem seu pai é. Tessa disse, sua voz desprovida de medo. Se ele é metade do homem que as histórias dizem, ele ficará envergonhado por ter gerado um covarde como você. A porta da frente da lanchonete se abriu. A tempestade lá fora pareceu invadir a sala, trazendo consigo uma rajada de vento e um cheiro tão poderoso que forçou cada lobo na sala a mostrar seus pescoços em submissão. Era o cheiro de ozônio, pinho e poder esmagador absoluto. Rei Silas Blackwood tinha chegado. A atmosfera no Mix Roadhouse mudou de briga de bar para a câmara de execução instantaneamente. Silas Blackwood preencheu a porta. Ele era 6'5" de pura dominância predatória. Ele vestia um traje tático carvão que forçava contra seus ombros, chuva escorrendo de seu cabelo escuro. Seus olhos eram da cor de nuvens de tempestade, e atualmente eles estavam fixos na cena diante dele. Seu filho, o príncipe herdeiro do território, imobilizado no chão por uma garçonete que parecia pesar 120 libras, encharcada. Silas não gritou. Ele não rugiu. Ele simplesmente entrou na sala, suas botas batendo pesadas e rítmicas. Os clientes restantes se espalharam, pressionando-se contra as paredes para evitar seu caminho. Explicação, Silas disse. Uma palavra, pesada como uma lápide. Caleb, vendo seu pai, mudou de medo para indignação patética. Pai, mate-a! Ela é uma renegada. Ela me atacou sem provocação. Ela quebrou meu tornozelo. Silas parou a 3 pés deles. Ele olhou para a perna torcida de seu filho, então para o executor inconsciente embutido na parede da cozinha, e finalmente seu olhar pousou em Tessa. Ele esperava que a garota humana tremesse. Ele esperava que ela implorasse por misericórdia, para soltar seu filho e rastejar. Em vez disso, Tessa pressionou sua bota mais forte no externo de Caleb, fazendo-o engasgar com sua próxima mentira. Ela lentamente levantou sua cabeça, travando os olhos com o rei Lycan. Ela não vacilou. Ela não desviou o olhar. Ele me chutou, Tessa disse calmamente. Eu chutei de volta. Silas estreitou os olhos. A audácia era impressionante, mas o que o intrigou mais foi o que ele sentiu. Ou melhor, o que ele não sentiu. Esta mulher não tinha cheiro de matilha. Ela cheirava a óleo de fritura velho e sabão barato, mas por baixo disso havia um leve toque metálico, o cheiro de sangue velho e adrenalina. Você é humana? Silas perguntou, sua voz baixa, testando-a. Isso importa? Tessa respondeu.
Isso importa se você quer sair desta sala com sua cabeça presa aos seus ombros. Silas respondeu suavemente. Afaste-se do meu filho. Ele não pediu desculpas, Tessa disse. Os executores restantes ofegaram. Ninguém desafiava Silas Blackwood. Silas inclinou a cabeça, um lampejo de diversão lutando com sua raiva. Ela quer uma desculpa de um Lycan? Você tem um desejo de morte, garota. Eu tenho um desejo de respeito. Ela corrigiu. E um pedido para ele pagar pela parede que seu amigo acabou de comprar. Silas olhou para Caleb. Você a tocou primeiro? Caleb gaguejou. Ela estava no meu caminho. Ela é apenas uma serva, pai. Olhe o que ela me fez. Ela é perigosa. Ela é uma garçonete, Silas disse friamente, seus olhos nunca deixando Tess. E você é um sangue alfa treinado. Se uma garçonete pode quebrar sua perna e imobilizá-lo em menos de 10 segundos, o embaraço é seu, não dela. Silas alcançou seu casaco, puxou um maço grosso de dinheiro e jogou-o no balcão pela parede e pelo café. Então seu comportamento escureceu. A diversão desapareceu. O rei retornou. Agora, Silas comandou, sua voz caindo uma oitava, sacudindo as tábuas do chão. Afaste-se! O comando alfa bateu em Tessa. Era um peso psíquico desenhado para forçar submissão de qualquer criatura viva. Para um humano normal, induziria terror. Para um lobo normal, ajoelhamento forçado. Os joelhos de Tessa não cederam. Ela sentiu a pressão, uma dor de cabeça aumentando atrás de seus olhos. Mas sua mente era uma fortaleza construída em anos de trauma e disciplina. Ela lentamente removeu seu pé do peito de Caleb e deu um passo deliberado para trás. Não em submissão, mas em conformidade. Silas congelou. Ela resistiu. Um humano não pode resistir a um comando alfa, o que significava uma coisa. Capture-a, Silas ordenou, seu tom clínico. Os 2 guardas restantes avançaram. Tessa não correu. Ela suspirou, um som de exaustão profunda. Eu realmente só queria terminar meu turno. Enquanto o primeiro guarda golpeava, Tessa se abaixou sob seu braço, enfiou seu cotovelo em seus rins e usou seu impulso para jogá-lo na jukebox. O segundo guarda, um homem esguio chamado Vinny, tentou flanqueá-la. Tessa utilizou um movimento que Silas só tinha visto usado por mercenários de elite nas guerras orientais. Um chute de perna varrendo que tirou Vinny de seus pés, seguido por um golpe preciso na artéria corroída que o nocauteou antes que ele atingisse o chão. Levou 4 segundos. Tessa estava entre os corpos gemendo, respirando ligeiramente mais forte, suas mãos levantadas em uma postura defensiva de Krav Maga. Silas estava sozinho agora. Ele desabotoou sua jaqueta tática e a jogou em uma cadeira próxima. Ele arregaçou suas mangas, revelando antebraços encordoados com músculo e cobertos em cicatrizes de batalha antigas. Quem te ensinou o estilo víbora? Silas perguntou, dando um passo à frente. Meu pai, Tessa disse, seus olhos rastreando cada movimento dele. E quem é seu pai? Morto, ela respondeu categoricamente. Vamos ver se ele te ensinou o suficiente para sobreviver a um rei, Silas rosnou. Ele se moveu. Ele não se transformou em sua forma de lobo. Ele não precisava. Ele se moveu com velocidade sobrenatural. Um borrão de movimento. Ele lançou um jab de teste. Tessa o parou, seu antebraço colidindo com o dele como 2 barras de ferro golpeando. O impacto enviou uma onda de choque pelo braço de Silas. Ela era forte, impossivelmente forte. Ele pressionou o ataque. Uma saraivada de golpes que teria liquidado um lutador normal. Tessa bloqueou, desviou e entrelaçou. Seus movimentos eficientes, desesperados. Ela não estava tentando vencer. Ela estava tentando sobreviver. Silas pegou seu pulso, torcendo seu braço atrás de suas costas. Tessa contra-atacou correndo pela parede e dando um salto para trás por cima dele, quebrando seu domínio. Ela pousou agachada, deslizando para trás. Silas se virou,
Um sorriso genuíno tocando seus lábios pela primeira vez em anos. Era um olhar aterrorizante. Você não é humana. Você é uma loba, mas você mascarou seu cheiro. Como? Tessa limpou um filete de sangue de seu lábio. Seu chapéu tinha caído durante a briga. Seu cabelo caiu, branco prateado, a cor do luar, uma cor rara, uma cor real. Silas parou morto. Ele olhou para seu cabelo, então para seus olhos violeta. Uma memória há muito enterrada arranhou seu caminho para a superfície. Um massacre 10 anos atrás. Uma matilha rival destruída. Uma criança desaparecida. A nascida da lua, Silas sussurrou. A realização atingindo-o mais forte que qualquer soco. Você é a filha de Alpha Ragna. A lanchonete ficou silenciosa novamente. Caleb, ainda segurando sua perna no chão, empalideceu. Ragna, o rei louco. Eu pensei que você os matou todos. Tessa endireitou sua espinha, abandonando a persona de garçonete inteiramente. O ar ao redor dela começou a cintilar com calor. Você perdeu um, ela disse. Tessa soube o exato momento em que a dinâmica na lanchonete mudou de uma briga para uma situação de reféns. A revelação de sua linhagem, a filha de Alpha Ragna, o tirano louco que Silas tinha deposto uma década atrás. Não apenas surpreendeu a sala. Sugou o oxigênio dela. Silas Blackwood olhou para ela, seus olhos cinza tempestade analisando cada polegada de seu rosto, procurando pelo fantasma de seu velho inimigo. Ele viu a semelhança na mandíbula afiada e inegavelmente naqueles olhos violeta que marcavam a linhagem nascida da lua. Lobos abençoados pela própria deusa da lua com velocidade e volatilidade aprimoradas. Você deveria estar morta, Silas disse, sua voz caindo para um estrondo que vibrou no peito de Tessa. Eu queimei a mansão crescente até o chão. Ninguém conseguiu sair. Fogo é traiçoeiro, Tessa respondeu, seus músculos contraídos, pronta para saltar. Às vezes, ele erra as coisas que mais querem queimar. Caleb, ainda no chão, soltou um gemido de dor. Mas seus olhos estavam disparando entre seu pai e a garçonete com um novo brilho perigoso. Pai, ela é uma Ragna pela tradição de sal e ferro. Ela tem que ser executada aqui agora. Ela é uma ameaça ao seu reinado. Silas não olhou para seu filho. Silêncio, garoto. Você nem conseguiu lidar com uma garçonete. Não presuma aconselhar um rei sobre como lidar com uma lua. Tessa viu sua abertura. Silas estava distraído apenas por uma fração de segundo por sua decepção com seu filho. Ela derrubou uma pastilha de fumaça que tinha segurado na palma da mão de seu bolso. Uma mistura caseira grosseira de farinha e pimenta que ela guardava para emergências. Ela a bateu no chão. Uma nuvem de poeira branca sufocante explodiu para cima. Tessa não esperou. Ela disparou para a saída dos fundos, escalando sobre o corpo inconsciente do executor que ela tinha jogado antes. Ela atingiu o asfalto molhado do beco, a chuva instantaneamente encharcando seus agasalhos cinzas. Ela correu em direção à cerca de arame, seus dedos enganchando na malha de metal. Ela estava na metade do caminho quando uma mão agarrou seu tornozelo. Não foi um agarramento áspero. Foi uma abraçadeira de ferro. Silas Blackwood não tinha corrido. Ele tinha se movido com a graça fluida impossível de um fantasma. Ele a puxou para baixo. Tessa se torceu no ar, aterrissando em seus pés, e imediatamente varreu sua perna em seus joelhos. Silas pulou sobre a varredura, nada impressionado. Ele pegou um soco de acompanhamento em sua palma aberta. O impacto estalou como um chicote. Chega! Silas comandou. Eu não vou voltar para uma cela. Tessa cuspiu, lutando contra seu aperto. Você não está indo para uma cela, Silas disse, apertando seu domínio apenas o suficiente para imobilizar seu braço sem quebrá-lo. Você está indo para a propriedade. Se eu quisesse você morta, criança, você nunca teria saído daquela lanchonete. Ele a puxou para perto, seu nariz dilatando perto de seu pescoço. A chuva tinha lavado um pouco do sabão barato e o agente de mascaramento estava desvanecendo.
Por baixo, o cheiro era inebriante, lilás, ozônio, e o toque metálico de poder de alta qualidade. Era um cheiro real. Por que esconder? Silas perguntou, seu rosto a polegadas do dela. Com sua linhagem, você poderia ter desafiado por uma matilha sua e acabar como meu pai, louco com poder e paranoico. Tessa parou de lutar. Ela olhou para ele morto nos olhos. Eu vi o que o poder fez a ele. Eu escolhi a paz. Seu filho tirou isso de mim hoje. O SUV preto parou na entrada do beco. Mais 2 guardas. Lobos pretorianos de elite interno saíram, abrindo a porta traseira. Silas a guiou em direção ao carro. Não foi uma oferta. Entre, Silas ordenou. Temos muito a discutir, e se você correr novamente, terei que quebrar suas pernas. Eu preferiria não fazê-lo. Você luta bem. Tessa hesitou. Ela calculou as chances. 2 elites, um rei e sua cobertura descoberta. Correr significava ser caçada por toda a aliança norte-americana. Ir com ele significava entrar na toca do leão, mas pelo menos ela estaria dentro. Ela deslizou para o interior de couro do Jaguar. Caleb foi carregado em um veículo separado, xingando e gritando com os paramédicos. Enquanto o comboio acelerava para longe da lanchonete de Mick, deixando a lanchonete destruída para trás na chuva, Silas sentou-se ao lado de Tessa. Ele apertou um botão, levantando a partição de privacidade. Meu filho é um tolo, Silas disse, olhando pela janela para a floresta passando. Mas ele está certo sobre uma coisa. Sua existência é um pesadelo político. O conselho pensa que a Ragnar Oline está extinta. Se eles descobrirem que estou te abrigando, eles vão pensar que estou tentando criar um superlobo. Tessa riu, um som amargo, afiado. É por isso que você está me levando? Para me criar? Silas se virou para ela, sua expressão ilegível. Eu estou te levando porque você humilhou meu herdeiro em menos de 1 minuto. Isso te torna útil. Caleb precisa de um professor ou um substituto. Tessa congelou. Eu não estou me juntando à sua matilha. Você não tem escolha, Silas disse suavemente. Você revelou seus olhos. A palavra se espalhará. Você é agora a criatura mais valiosa e caçada neste continente. Sob meu teto, você é uma convidada. Fora dele, você é um troféu. O carro virou através de portões de ferro maciços, revelando a propriedade Blackwood. Uma mansão gótica extensa, feita de pedra escura, sentada no topo de um penhasco com vista para o oceano. Parecia uma fortaleza. Bem-vinda ao lar, Tessa, Silas murmurou. O quarto de hóspedes que Silas tinha atribuído a ela era maior do que o apartamento inteiro que Tessa alugava acima da lavanderia. Tinha uma cama de 4 postes, uma lareira que rugia com toras pré-acesas e uma varanda que oferecia uma vista deslumbrante das ondas quebrando abaixo. Também tinha uma fechadura do lado de fora da porta e grades nas janelas que eram pintadas para parecerem obras de ferro decorativas, mas eram, na verdade, titânio reforçado. Tessa não dormiu. Ela passou as primeiras 3 horas andando de um lado para o outro, verificando por fraquezas. Não havia nenhuma. A propriedade Blackwood foi construída para manter exércitos fora e segredos dentro. Ela tirou seu uniforme gorduroso e tomou banho, esfregando o cheiro da lanchonete de sua pele. Ela encontrou roupas no guarda-roupa, seda, veludo, roupas esportivas de alta qualidade. Tudo servia perfeitamente. Era inquietante. Isso implicava que Silas a tinha observado por mais tempo do que apenas hoje, ou seus recursos eram simplesmente aterrorizantemente eficientes. Ela escolheu um conjunto tático preto simples, calças cargo e uma camisa de manga comprida justa. Uma batida veio na porta. Antes que ela pudesse responder, a fechadura clicou. Não era Silas. Caleb mancava com muletas, seu tornozelo envolto em uma bota de cura de alta tecnologia. Seu rosto estava pálido, seus olhos contornados de vermelho.
Ele não parecia mais o garoto arrogante da lanchonete. Ele parecia maníaco. Ele fechou a porta atrás dele e a trancou. Você parece melhor limpa, Caleb zombou, apoiando-se em suas muletas. Menos como lixo. Tessa estava perto da lareira, suas mãos soltas ao lado de seu corpo. Saia, Caleb. Seu pai disse que eu era uma convidada. Meu pai coleciona vadias. Caleb cuspiu, mancando para mais perto. Ele pensa que pode te domar, te usar para me consertar. Eu o ouvi conversando com o conselheiro. Ele quer te fazer minha guarda pessoal. Você pode imaginar o insulto? A mulher que quebrou minha perna, guardando minhas costas. Eu não guardaria suas costas. Tessa disse friamente. Eu a observaria para ter certeza de que você não tropeçaria em seu próprio ego. Não. O rosto de Caleb se contorceu. Ele largou uma muleta e enfiou a mão no bolso, puxando um pequeno objeto prateado, uma seringa. O líquido dentro brilhava um concentrado de acônito verde doentio, letal em altas doses, paralisante em pequenas. Eu não estou aqui para lutar com você, Tessa. Caleb sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura de medo e malícia. Eu estou aqui para corrigir um erro. Se você morrer em seu sono esta noite, um suicídio trágico do estresse de seu passado. Meu pai segue em frente. O conselho nunca descobre e eu não tenho que olhar para você todos os dias. Ele avançou. Por ele era rápido. Desespero lhe deu velocidade. Ele balançou a seringa em direção ao seu pescoço. Tessa não recuou. Ela pisou em sua guarda. Ela pegou seu pulso com sua mão esquerda e enfiou seu polegar direito no ponto de pressão debaixo de sua axila. Caleb ofegou, seus dedos ficando dormentes. A seringa caiu no tapete grosso. Tessa chutou sua muleta restante para longe. Caleb desabou de joelhos. Ela pegou a seringa e a segurou contra a luz. Acônito. Veneno de covarde. Ela olhou para ele. Você quer me matar? Faça isso com suas garras. Faça isso como um lobo. Eu sou um lobo! Caleb gritou, lágrimas de frustração escorrendo de seus olhos. Mas eu não consigo te vencer. Você é uma aberração da natureza, uma abominação nascida da lua. Eu não sou a abominação aqui, Tessa disse em voz baixa. Ela se ajoelhou, trazendo seu rosto ao nível do dele. Diga-me algo, Caleb. Por que você tem tanto medo de seu pai? Caleb congelou. A pergunta o pegou de surpresa. Eu não estou. Você está. Você fraco disso. Você me atacou na lanchonete porque precisava se sentir grande. Você está aqui tentando me matar porque está aterrorizado que eu vou tomar seu lugar. Mas aqui está a verdade. Eu não quero seu lugar. Eu não quero a coroa. Caleb olhou para ela. Então o que você quer? Eu quero o nome do homem que realmente matou meu pai. Tessa sussurrou. Os olhos de Caleb se arregalaram. O quê? Meu pai o matou. Todos sabem disso. Silas Blackwood arrancou a garganta de Ragnar. Não. Tessa balançou a cabeça. Eu estava lá. Eu estava escondida nas aberturas. Eu vi a luta. Silas derrotou meu pai. Sim, ele o tinha imobilizado. Mas ele não o matou. Silas se virou para ir embora para poupá-lo. Outra pessoa saiu das sombras. Alguém vestindo uma capa com capuz com um emblema de serpente vermelha. Eles atiraram em meu pai com uma flecha de prata enquanto ele estava caído. Silas levou o crédito para manter sua imagem de força, mas ele não desferiu o golpe. Caleb ficou em silêncio. Sua mente estava correndo. Uma serpente vermelha? Isso é o brasão do Sindicato do Sul. Os mercadores renegados, exatamente. Tessa disse, seu pai está protegendo alguém, ou ele está sendo chantageado. Eu preciso descobrir qual. Antes que Caleb pudesse responder, a pesada porta de carvalho se abriu com um estrondo. A madeira lascou ao redor da fechadura. Silas estava lá. Ele olhou da seringa no chão para Caleb de joelhos para a Tessa segurando o veneno. Sua expressão era terrivelmente calma. Explique, Silas disse.
Tessa se levantou, jogando a seringa para Silas. Ele a pegou sem esforço. Seu filho me trouxe um lanche da noite. Tessa disse secamente. Eu recusei. Silas cheirou a seringa. Seus olhos piscaram um âmbar profundo, violento. Ele olhou para Caleb. Você trouxe veneno para minha casa para matar uma convidada sob minha proteção. Ela é um monstro, Caleb gritou, recuando apressadamente. Ela está te manipulando. Silas caminhou até seu filho. Ele não o atingiu. Ele simplesmente se abaixou, agarrou Caleb pela gola de sua camisa e o levantou do chão com uma mão como uma boneca de pano. Você não tem honra, Silas disse, sua voz pingando desgosto. E sem honra, você não é lobo meu. Ele jogou Caleb no corredor. Saia da minha vista. Se você chegar perto desta ala da casa novamente, eu vou despojá-lo de seu título e bani-lo para as terras cinzentas. Caleb se afastou apressadamente, soluçando, arrastando sua perna ruim. Silas fechou a porta quebrada e virou-se para Tessa. A sala pareceu de repente pequena. Você o lidou bem, Silas disse. A maioria o teria matado. Ele é patético. Tessa encolheu os ombros. Matá-lo seria um desperdício de energia. Silas deu um passo mais perto. O ar entre eles estalou. Você contou a ele sobre a serpente vermelha. Tessa enrijeceu. Você estava ouvindo. Eu ouço tudo nesta casa. Silas disse. Ele parou a um pé dela. Você está certa. Eu não matei Ragnar. Mas você está errada sobre por que eu peguei o crédito. Por que então? Tessa exigiu. Porque se o mundo soubesse que um assassino de sindicato humano poderia matar um rei alfa, Silas disse gravemente, a guerra que se seguiria nos destruiria a todos. Os lobos precisam acreditar que apenas um lobo pode matar um rei. Ele olhou para ela, seu olhar suavizando. Mas agora o sindicato sabe que você está viva. O incidente da lanchonete já está nas redes sociais. Eles viram seus olhos. Eles virão por você, Tessa. Deixe-os vir, ela disse. Eles virão, Silas respondeu. Mas primeiro você deve provar à minha matilha que você merece respirar o ar deles. Amanhã o conselho chega. Eles exigirão sua cabeça. Eu invoquei o direito da arena. Tessa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O direito? Isso não tem sido usado em 50 anos. É a única maneira. Silas disse. Você deve lutar, não contra mim, não contra Caleb. Contra quem? Silas virou-se para a janela, olhando para a tempestade. Contra os 3 alfas mais fortes da matilha simultaneamente. E você não pode se transformar. Você deve lutar em forma humana. A arena da matilha Blackwood não era um estádio. Era um poço esculpido nas falésias de calcário aberto para o céu cinza agitado. O chão era terra batida e areia manchada de escuro por gerações de desafios. Centenas de lobos alinhavam as lágrimas de pedra. O ar cheirava a pelo molhado, antecipação e sede de sangue. Tessa estava no centro do poço. Ela vestia uma armadura simples de couro, uma peça de peito, braçadeiras e calças folgadas. Ela estava descalça, permitindo-lhe sentir as vibrações da terra. No camarote real, Silas sentou-se em um trono esculpido de obsidiana. Ao lado dele sentavam-se os membros do conselho, 3 lobos antigos com cabelos brancos e olhos julgadores. Caleb estava nas sombras atrás deles, seu rosto uma máscara de ódio. A acusada, Tesser da casa Ragnar, o arauto anunciou, sua voz amplificada pela acústica do poço. Ela está acusada de existir contra o edito de extinção. Rei Silas concedeu a ela o direito da arena. Sobrevivência significa absolvição. Morte significa justiça. O portão oposto a ela gemeu abrindo. 3 lobos saíram. Eles eram massivos, transformando-se no meio do passo de humano para besta. O primeiro era Jax, o executor que ela tinha humilhado na lanchonete. Em sua forma de lobo, ele era um tanque de cor marrom avermelhada, pesando facilmente 300 litros.
A segunda era uma fêmea cinza elegante, chamada Cora, conhecida por sua velocidade. O terceiro era o beta da matilha, um lobo preto imponente chamado Titus. Titus era uma lenda. Ele nunca tinha perdido uma luta. A multidão rugiu. Era uma execução. Uma pequena garota contra 3 monstros. Silas observou, suas mãos segurando os braços de seu trono. Mostre a eles, ele pensou. Mostre a eles o que você é. A buzina soou. Jax avançou primeiro, ávido por vingança. Ele não estrategizou. Ele só queria rasgar. Ele carregou como um touro. Tessa não se moveu até o último segundo. Ela esperou até que pudesse cheirar seu hálito apodrecido. Então ela caiu de costas. A multidão ofegou enquanto Jax voava sobre ela. Tessa chutou para cima com ambas as pernas, enfiando seus calcanhares na parte inferior macia do lobo. A força da força, nascida da lua combinada com o próprio impulso de Jax, lançou o lobo massivo no ar. Ele virou incontrolavelmente e caiu de costas na parede de pedra do poço. Ele desabou, choramingando, costelas estilhaçadas, um caído. Cora e Titus eram mais espertos. Eles a cercaram, flanqueando esquerda e direita. Venha, Tessa sussurrou. Cora investiu, mordendo os isquiotibiais de Tessa. Tessa saltou, girando no ar, mas Titus já estava lá, suas mandíbulas massivas apertando sua braçadeira de couro. A pressão era imensa. O couro estalou. Tessa cerrou os dentes contra a dor. Se ele balançasse a cabeça, ele arrancaria seu braço de sua articulação. Ela não conseguia dominar Titus. Ele era muito grande. Ela tinha que ser brutal. Tessa enfiou seus dedos livres no olho do lobo. Foi um movimento sujo, um movimento de sobrevivente. Titus rugiu, um som gutural meio humano, e a soltou, balançando a cabeça para clarear sua visão. Tessa rolou para longe, levantando-se em um agachamento. Seu braço estava latejando, sangue encharcando o couro. Cora atacou novamente, mirando na garganta. Tessa se esquivou, agarrando-o pelo solto na parte de trás do pescoço de Cora. Ela usou o impulso do lobo para balançá-la, batendo Cora no Titus desorientado. Os 2 lobos se emaranharam em uma bagunça de membros e pelo. Tessa não os deixou se recuperar. Ela correu em direção à parede do poço. Ela correu 3 passos acima da pedra vertical, lançou-se para trás e realizou um chute de queda em saca-rolhas. Seus pés conectaram-se diretamente com o crânio de Titus. O som foi como um tiro. O lobo preto gigante colapsou, sua língua saindo. Cora, vendo o beta cair, choramingou e recuou, mostrando sua garganta em submissão. Silêncio caiu sobre a arena. Silêncio atordoado absoluto. Tessa estava sobre os corpos dos campeões da matilha. Ela estava respirando pesadamente, sangue escorrendo de seu braço, seu cabelo prateado, selvagem, ao redor de seu rosto. Ela olhou para o camarote real. Ela travou os olhos com Silas. É só isso? Ela gritou, sua voz soando clara. Os membros do conselho olharam uns para os outros em horror. Ela luta como um demônio. Um sussurrou. Nenhum humano se move assim. De repente, uma palma lenta começou. Era Silas. Ele se levantou, batendo palmas lenta, ritmicamente. A multidão, confusa a princípio, começou a se juntar. Alguns a princípio, então mais, até que todo o poço estava tremendo com um rugido de aprovação. Os lobos respeitavam a força acima de tudo, e Tessa tinha acabado de provar que ela era a coisa mais forte no poço. Mas a vitória foi de curta duração. Enquanto a adrenalina diminuía, o agente mascarador que Tessa usava, que tinha estado se degradando desde a chuva de ontem, finalmente evaporou completamente sob o calor de seu esforço. O vento mudou. Ele carregou seu cheiro para as arquibancadas. Não apenas o cheiro de uma nascida da lua, o cheiro de uma alfa primordial. Os membros do conselho se levantaram, seus narizes contraindo. A velha conselheira feminina, anciã Mara, apontou um dedo trêmulo para o poço. Esse cheiro, Mara ofegou.
Não é apenas o sangue de Ragnar. É o sangue antigo, o primeiro lobo. A torcida parou. Silas congelou. Ele não tinha percebido. Ele pensou que ela era apenas uma real. Mas o cheiro que subia agora era mais velho que o próprio reino. Era o cheiro dos progenitores míticos. Tessa olhou ao redor, confusa. Ela viu lobos na primeira fila caindo de joelhos, não por medo, mas por instinto biológico. Ela não era apenas uma lutadora. Ela era uma rainha por direito de nascença. E nas sombras da entrada do túnel, uma figura em uma capa com capuz, com um emblema de serpente vermelha, observou, levantou um comunicador de pulso e sussurrou uma palavra. Encontrada. O silêncio na arena era mais pesado que as paredes de pedra que a cercavam. Tessa estava no centro da carnificina, seu peito arfando, a adrenalina lentamente diminuindo para revelar uma exaustão profunda e dolorosa. O cheiro dela, pairava no ar úmido como um peso físico. Cheirava a terra profunda, florestas antigas e luar cru, não filtrado. Anciã Mara, o membro mais velho do conselho, foi a primeira a se mover. Ela não correu. Ela não gritou. Com joelhos trêmulos, ela desceu os degraus de pedra do camarote real, caminhou sobre a areia ensanguentada e se ajoelhou. Ela pressionou sua testa na sujeira. A prima, Mara sussurrou, sua voz rachando. O sangue do primeiro retorna, ensopado. Um por um, os outros lobos nas arquibancadas seguiram o exemplo. Era um imperativo biológico, um código genético reescrevendo sua agressão em reverência. Até Silas, de pé no alto na varanda, sentiu a atração. Era um impulso para proteger, para servir, para seguir. Mas Silas era um rei, e sua vontade era de ferro. Ele lutou contra o instinto, segurando o corrimão até que a pedra desmoronou em suas mãos. Limpem a arena! Silas berrou, sua voz quebrando o transe. Levem-na para a ala médica agora. O feitiço quebrou. Os médicos entraram correndo, mas eles se moveram com uma delicadeza recém-descoberta, tratando Tessa não como uma prisioneira, mas como um artefato sagrado. 3 horas depois, a situação na sala de guerra Blackwood era catastrófica. Tessa sentou-se à cabeceira da mesa de obsidiana, seu braço enfaixado, vestindo um suéter fresco, oversized, que Silas tinha fornecido. Ela parecia pequena, mas ninguém ousava olhá-la nos olhos, exceto Silas. O conselho está em pânico, Silas disse, andando de um lado para o outro da sala. O mapa holográfico do território piscou na mesa. Eles querem anunciar seu retorno à Assembleia Global. Eles pensam que você é uma Messias. Eu sou uma garçonete, Tessa disse, olhando para suas mãos. Eu servi hambúrgueres ontem. Eu não quero uma coroa, Silas. Eu não quero ser adorada. Você não tem escolha, Silas respondeu sombriamente. O cheiro que você liberou é um farol. O sindicato já sabe. E se o conselho transmitir isso, cada alfa faminto, por poder daqui, até a Rússia virá por você. Eles vão querer acasalar com você para fortalecer suas linhagens, ou te matar para acabar com a ameaça. A porta se abriu. Caleb entrou. Ele parecia diferente, esvaziado. A arrogância tinha ido embora, substituída por uma energia nervosa, agitada. Ele não olhou para Tessa. Pai, Caleb disse, sua voz quieta. Segurança relata um enxame de drones no perímetro. Setor 4. Silas franziu a testa. Setor 4 é ao lado do penhasco. É inescalável. Eles estão escaneando? Não, Caleb disse, seus olhos disparando para o chão. Eles estão bloqueando. Antes que Silas pudesse reagir, as luzes na mansão morreram. O mapa holográfico desapareceu. As fechaduras eletrônicas nas pesadas portas anti-explosão desengataram com um terrível baque. Alerta vermelho! Silas rugiu, transformando-se pela metade, seus olhos brilhando âmbar no escuro. Pegue o gerador, Caleb. Proteja a ala oeste. Eu não consigo.
Caleb sussurrou. Silas congelou. Ele virou-se para seu filho. O que você disse? Caleb olhou para cima, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu queria ser rei, pai. Eu só queria que você olhasse para mim do jeito que você olha para ela. Caleb, o que você fez? Silas perguntou, sua voz mortalmente calma. Eu abaixei a grade. Caleb soluçou. Eu fiz um acordo. A serpente vermelha. Eles disseram que só a queriam. Eles disseram que se eu lhes desse a garota, eles deixariam a matilha em paz. Eles me prometeram a coroa. Tessa se levantou, sua cadeira raspando alto contra o chão. Você, idiota, ela sibilou. O sindicato não faz acordos. Eles fazem cemitérios. Como se em quê? As janelas da sala de guerra estilhaçaram para dentro. Cilindros de gás nitrato de prata sibilavam pelo chão. Granadas de efeito moral detonaram, transformando a sala em um estroboscópio caótico de luz cegante e ruído ensurdecedor. Silas avançou para Tessa, cobrindo seu corpo com o seu próprio, enquanto estilhaços rasgavam o ar. Corra! Ele rugiu em seu ouvido. Vá para as catacumbas! Eu não estou te deixando! Tessa gritou de volta, tossindo enquanto o gás prateado começava a queimar sua garganta. Vá! Silas a empurrou em direção à passagem escondida dos serviçais atrás da estante. Se eles te pegarem, o mundo acaba. Vá! Tessa se apressou para a passagem escura. Ela olhou para trás bem a tempo de ver as pesadas portas de carvalho arrancadas de suas dobradiças. Homens se derramaram. Eles não eram lobos. Eles eram humanos em equipamento de combate de alta tecnologia, usando máscaras de gás com uma serpente vermelha pintada nas viseiras. Eles carregavam lanças eletrificadas e rifles de assalto carregados com munição de prata oca. Liderando-os estava um homem em um terno de negócios elegante, usando uma máscara de reinalação. Ele caminhou calmamente através do caos. Proteja o ar, o homem comandou, apontando para Caleb. Espere, nós tínhamos um acordo. Caleb gritou enquanto 2 soldados o agarravam. Você disse que eu seria rei. Você traiu seu próprio sangue, o homem disse, sua voz mecanicamente amplificada. Um traidor é útil uma vez. Depois disso, ele é uma responsabilidade. O soldado levantou a coronha de seu rifle e a esmagou no rosto de Caleb. O garoto desmoronou. Silas rugiu, um som que sacudiu a fundação da casa. Ele se transformou totalmente, transformando-se em um massivo lícan preto meia-noite. De pé 7 de altura em suas patas traseiras, ele rasgou a primeira onda de soldados, desfiando Kevlar e carne com igual facilidade. Mas havia muitos deles, e o gás estava enfraquecendo. Da escuridão do túnel, Tessa observou Silas cair sob uma saraivada de dardos tranquilizantes e redes de contenção. Ela os viu arrastando Caleb para longe. Ela viu seu mundo queimando. Ela se virou e correu para o escuro, não para se esconder, mas para caçar. A propriedade Blackwood era um matadouro. Os mercenários do sindicato, conhecidos como os ceifadores, eram eficientes. Eles se moveram de sala em sala, neutralizando os guardas da matilha com armamento sônico que embaralhava o equilíbrio dos lobos, impedindo-os de se transformarem. Eles arrastaram Silas e Caleb para o pátio da frente, onde a tempestade ainda estava furiosa. A chuva lavou o sangue para os ralos. Diretor Holloway, o homem no terno, estava sobre o rei Lycan. Silas estava em forma humana agora, nu da cintura para cima, sangrando de uma dúzia de feridas, amarrado em correntes de prata que queimavam sua pele. Caleb estava deitado ao lado dele, inconsciente. Onde ela está? Holloway perguntou, acendendo um cigarro dentro de sua mão em concha. As varreduras do drone mostram que ela ainda está na estrutura. Facilite, Silas. Dê-nos a primordial e eu deixarei seu filho viver. Você, claro, tem que morrer. Ruim para os negócios. Silas cuspiu um bocado de sangue nos sapatos polidos de Holloway. Vá para o inferno. Holloway suspirou. Eu odeio trabalhar na chuva. Ele acenou para um soldado.
Execute o garoto. O soldado mirou seu rifle na cabeça de Caleb. Silas lutou contra as correntes, rugindo em fúria impotente. Não, leve-me. Deixe-o. O dedo do soldado apertou no gatilho. Pancada. Uma flecha emplumada com penas pretas perfurou o pescoço do soldado. Ele caiu silenciosamente. Holloway girou. Contato! De onde veio isso? Pancada! Pancada! Mais 2 soldados no perímetro caíram, flechas saindo de suas viseiras. Para cima! Alguém gritou. No pico mais alto do telhado da mansão, uma silhueta estava contra o relâmpago. Tessa! Ela segurava um arco composto que ela tinha pegado do salão de troféus. Ela não parecia uma vítima. Ela parecia a estátua de Artemis ganhando vida. Ela largou o arco e saltou. Foi um salto suicida 50 pés para baixo nos paralelepípedos, mas ela não atingiu o chão. No meio do ar, a mudança a pegou. Não foi a dolorosa mudança de esmagamento de ossos de um lobo normal. Era fluida como água virando gelo. Uma explosão de luz violeta explodiu para fora, cegando os soldados. Quando a luz diminuiu, uma criatura estava entre o sindicato e o rei. Ela era massiva, maior que Silas. Seu pelo era puro, branco cintilante, como luz estelar presa em forma física. Seus olhos eram sóis violeta ardentes. Ela era um lobo terrível, uma criatura dos mitos, extinta por 1000 anos. Os ceifadores abriram fogo. Balas atingiram seu pelo e achataram, caindo inofensivamente no chão. Sua pele era mais dura que diamante. Tessa rugiu. Não era apenas um som, era uma força física. A onda de choque estilhaçou as janelas dos SUVs e derrubou os soldados mais próximos de seus pés. Ela se moveu. Ela era um borrão de morte branca. Ela não mordeu. Ela esmagou. Ela passou uma pata e 3 homens em equipamento tático foram enviados voando pelo pátio. Ela estalou suas mandíbulas e um rifle reforçado foi mordido ao meio. Holloway entrou em pânico. Usem os canhões sônicos. Derrubem-na. Os pesados canhões foram rodados, emitindo um grito de alta frequência que geralmente liquefazia o cérebro de um lobo. Tessa se virou em direção ao som. Ela não vacilou. O sangue antigo não apenas lhe deu força, deu a ela imunidade às fraquezas dos lobos modernos. Ela marchou através das ondas sônicas, os paralelepípedos rachando sob suas patas. Ela alcançou o canhão, apertou suas mandíbulas em torno do cano e rasgou a máquina de metal em pedaços como se fosse feita de papelão. Os soldados quebraram a formação. Eles eram mercenários pagos para lutar contra lobos, não deuses. Recuar! Alguém gritou. É um monstro! Holloway, percebendo que a batalha estava perdida, puxou um canhão de mão de prata de sua jaqueta e mirou na cabeça de Silas. Se eu não posso ter o prêmio, ninguém vence. Ele atirou. Tessa foi mais rápida. Ela interceptou a bala, não com seu corpo, mas com sua velocidade. Ela avançou, transformando-se de volta em forma humana no ar para reduzir sua área de superfície, deslizando pelas pedras molhadas. Ela levou a bala em seu ombro, o impacto a girando, mas seu impulso a levou para frente. Ela bateu em Holloway, derrubando-o no chão. Ela imobilizou seus pulsos, seus olhos violeta queimando a polegadas de seu rosto. Você queria o sangue Ragnar? Tessa rosnou, sangue vazando de seu ombro. Aqui está. Ela levantou seu punho. Tessa, pare. A voz de Silas cortou a raiva. Tessa congelou. Seu punho pairava a polegadas do nariz de Holloway. Ela estava ofegando, suas pupilas dilatadas, o instinto feral exigindo que ela arrancasse sua garganta. Não, Silas disse, lutando para se sentar. Se você o matar, você se torna o que eles dizem que você é. Você se torna o monstro. Tessa tremeu. Ela olhou para Holloway, que estava choramingando de terror. Ela olhou para a carnificina ao redor dela. Então ela olhou para Silas. Ela lentamente abaixou sua mão. Ela se inclinou perto de Holloway. Corra, ela sussurrou. Diga a seus mestres, diga ao sindicato.
Se você pisar novamente em terra Blackwood, não haverá misericórdia. Ela se levantou. Holloway recuou apressadamente, molhou-se e correu em direção aos veículos esperando. Os mercenários sobreviventes não esperaram por ele. Eles já estavam saindo da entrada da garagem. Holloway teve que mergulhar em uma van em movimento para escapar. O pátio caiu em silêncio, exceto pela chuva. Tessa se virou para Silas. Ela caminhou, suas pernas tremendo. Ela agarrou as correntes de prata que o prendiam e puxou. Com um grunhido de esforço, ela quebrou os elos, libertando-o. Silas a pegou enquanto ela colapsava. A adrenalina tinha ido embora e a bala de prata em seu ombro estava queimando. Você, garota tola, Silas murmurou, segurando-a perto contra seu peito. Você levou uma bala por mim. Você levou uma granada por mim. Tessa sibilou, um leve sorriso tocando seus lábios. Chame isso de quites. Caleb gemeu por perto, acordando. Ele olhou para cima, vendo seu pai segurando Tessa. Ele viu a destruição. Ele viu a maneira como os guardas restantes da matilha estavam saindo da mansão, olhando para Tessa com admiração. Ele soube naquele momento que sua vida como o ar estava acabada. 2 semanas depois, a brisa do oceano estava fresca na varanda. Tessa estava encostada no corrimão de pedra, seu braço em uma tipóia. A ferida estava curando lentamente. Prata sempre deixava uma cicatriz, mas ela estava viva. Ela vestia um vestido de seda agora, azul meia-noite, sem mais uniformes de garçonete. Silas saiu para se juntar a ela. Ele segurava 2 copos de uísque. Ele entregou um a ela. O conselho votou esta manhã, Silas disse, olhando para o horizonte. E Tessa tomou um gole. Eles queriam te coroar rainha do norte imediatamente. Eles queriam me deslocalizar. Tessa riu suavemente. Eu assumo que você disse a eles onde enfiar sua coroa. Eu disse a eles que a casa de Blackwood e a casa de Ragnar não são mais inimigas. Silas disse, eu disse a eles que somos parceiros, co-governantes, se é isso que você quer. Ele se virou para encará-la. A tensão que tinha estado fervendo entre eles desde a lanchonete ainda estava lá. Mas tinha mudado. Não era mais hostil. Era magnético. E Caleb? Tessa perguntou. O rosto de Silas endureceu. Ele está vivo. Essa é a única misericórdia que eu poderia conceder a ele. Ele foi banido para os territórios mais externos. Ele trabalhará nas minas. Talvez em 10 anos, se ele aprender o que significa honra, ele possa retornar. Mas ele nunca será rei. Ele era uma vítima também. De certa forma, Tessa disse, uma vítima de expectativas. Todos nós somos, Silas respondeu. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando uma mecha de cabelo prateado de seu rosto. Eu esperava uma garçonete. Eu encontrei uma guerreira. Eu esperava uma ameaça. Eu encontrei. Ele se calou. O que você encontrou, Silas? Tessa sussurrou. Eu encontrei a única pessoa nesta terra que pode ficar ao meu lado. Não atrás de mim, ele disse. Ele se inclinou. Tessa não se afastou. Suas testas se tocaram. Um gesto de intimidade muito mais profundo que um beijo para sua espécie. Foi uma aceitação de almas. O sindicato voltará. Tessa la avisou. Holloway era apenas um intermediário. Deixe-os vir, Silas disse, um sorriso sombrio brincando em seus lábios. Nós temos a matilha. Nós temos a fortaleza. Ele olhou em seus olhos violeta. E nós temos a rainha lobo. Tessa sorriu, e pela primeira vez em sua vida, ela não sentiu vontade de correr. Ela não sentiu vontade de se esconder. Sim, ela disse que nós temos. E essa é a história de como um erro arrogante derrubou uma hierarquia e revelou uma lenda. De uma lanchonete engordurada ao trono do reino Lycan, Tessa provou que o verdadeiro poder não é sobre quem seu pai é. É sobre o fogo em seu próprio sangue. Caleb aprendeu da maneira difícil que você nunca julga um livro pela sua capa, especialmente quando esse livro pode te chutar através de uma parede. Mas a história não acabou. O sindicato ainda está lá fora,
e Caleb está nas minas tramando seu próximo movimento. O que você pensa? Silas deveria ter executado Caleb por sua traição? Ou foi o banimento a escolha certa? E você pensa que Tessa e Silas fazem um bom casal? Ou é a dinâmica de poder muito perigosa? Me deixe saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história, por favor, clique nesse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com um amigo que ama romances de lobisomem. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca a parte 2 da saga. Obrigado por assistir e eu te vejo